Senhoras e senhores, bem-vindos ao Encapsulados. Eu sou o professor Charles Mota. E eu sou a Cecília Martins, nutricionista. A gente aqui hoje está com um cara, Cecília, que está acostumado a ver as cidades por um outro ponto, meu irmão. Outro ponto. Raramente o pessoal consegue ver a cidade do ponto de vista dele. Tem que ter coragem. Um cadinho de coragem, né? Quer apresentar? Pode ser, pode ser. Hã? Alípio Rola! Beleza, Alípio? Beleza? Como é que tá? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece pela oportunidade de interagir com um cara que enxerga a cidade por um outro ponto de vista, de verdade, né? Se você for tentar compreender a relação da gente com a cidade, é muito na horizontal. Você consegue perceber a cidade de um outro ponto de vista que poucas pessoas percebem, que é a partir do voo livre, né? Mas isso é legal, isso é muito bom, né? Mas o que te levou ao voo livre? Então conta para mim de onde você vem e qual foi o caminho para chegar nessa história de desafiar a biologia humana e tentar dar uma de Ícaro. É bem por aí mesmo. Bom, acho que como diversos outros esportes que a gente se envolve, né? Começou com uma simples curiosidade, assim, aqui a gente morava no Rio de Janeiro na época, e você passa ali em São Conrado, você olha para cima e vê a galera voando e, né, faz parte um pouco do cenário, né, do imaginário da cidade. Pelo menos desde o começo da década de 80 tem gente voando ali, né? E sempre o Rio de Janeiro foi a referência para o Brasil, né, foi onde começou no Brasil, e até hoje é uma referência para o mundo, assim, um dos pontos mais frequentados e mais conhecidos no mundo. Então, né, teve aquele desenho animado Rio, né, que sempre faz parte da visão lúdica, assim, do que é o Rio de Janeiro, né, mas foi com uma simples curiosidade, assim, sem saber 10% do que era o esporte, na verdade, porque quando você para e olha e vê uma galera voando ali, você vê o pessoal decolando, né, da rampa e pousando na praia, né, e você fica com a impressão que o voo é aquilo ali, né? Que é um voo planado, que você vai... Senso comum é isso. Que você vai perdendo altura e você pousa na praia e já é o máximo. Já é incrível. E aí foi já me envolvendo e já começando a praticar que eu fui vendo até onde que o negócio ia, né? Tudo que a gente podia fazer, né? Em relação à performance, a você se deslocar e não só você ver a sua cidade, mas você viajar entre cidades voando, né? Viajar entre cidades? Sim. Tem autonomia de voo para isso tudo? Tem bastante autonomia. Né, a gente pode falar bastante de vários voos assim que a gente faz de grandes distâncias, dos campeonatos e tudo. Então foi aí que o negócio realmente virou uma paixão e que eu resolvi me dedicar, assim, hoje em dia 100%, mas foi uma paixão que por muito tempo foi um hobby bem assíduo e que hoje em dia eu me dedico como instrutor, enfim, como empresário, além de outras frentes como atleta também. Sensação do primeiro voo que você fez pro último que você fez, que deve ter sido ontem. Cada voo ele é super especial, assim. Claro que a gente consegue, né, pontuar 5 ou, né, 10 mais marcantes na vida, assim. Mas o primeiro é sem dúvida, né, incrível. Acaba que ele não é o que a gente quer, pelo menos para mim, né? Não é aquele que você guarda assim, nossa, você lembra cada detalhe, porque é uma emoção tão grande que às vezes a gente, né, a cabeça da gente tá ali 100% naquilo e você... Hoje em dia eu não consigo lembrar assim, de cada detalhe, de cada curva, de cada coisa do meu primeiro voo solo aqui de São Conrado. Mas, cara, tem vários voos assim que você fica, né... Na verdade, quando você chega a voar a primeira vez, você já está tão treinado, o curso de voo livre ele é tão intensivo, assim, que é aquela coisa, é como se fosse um dançarino que ensaiou o negócio, cada detalhe, cada prática, coisa, né? Que na hora é o mais fácil, assim, tipo, já está tão na cabeça, já está tão na memória muscular, que você executa aquilo que você treinou por meses, né? Então, o primeiro voo de aluno geralmente é assim, aquela coisa bem, rola uma expectativa, rola uma emoção, mas a execução, né, escolhido no horário certo, com o vento certo, no dia certo, para aquela condição ser, para tudo correr da melhor forma. Então, mas sem dúvida foi um momento especial. Deixa eu perguntar, como é que é esse preparo? Como é que você treina a parte física? Como é que é? A parte física, bom, o voo livre ele tem uma vantagem que a gente tem uma longevidade muito grande, assim. Então, por ser um esporte em que você desenvolve muito mais sei lá, essa psicomotricidade de você
controlar a asa e de você ter um órgão a mais, né? Um membro a mais que você Uma não tem nas prótese costas. Exatamente. O controle ele é todo aqui na cabeça, do que você pensa, como você reage em relação ao movimento do ar ou da sua leitura. Então... Tem treino específico para isso? Eu busco fazer alguns exercícios e alguns treinamentos que deixam, principalmente com relação à cervical, algumas coisas para você não ficar tenso muito tempo, tensionado, muito contraturado em relação à cervical. Porque não é uma posição, como você falou, não é algo que a gente foi feito biologicamente para fazer, né? Eu sempre conto muito com um papo que eu tinha com a fisioterapeuta, que eu fazia um acompanhamento fisioterápico intensivo, assim, meio que preventivo. Principalmente na época que eu estava voando muito frequente, com muita intensidade. O que define muito frequente com muita intensidade? Só para o pessoal ter noção. Eu fazia viagens de 15 a 20 dias seguidos, voando todos os dias, mais de 3 horas por dia, assim. Então, E se alimenta lá em cima? Em alguns momentos, sim, mas geralmente grãos, barrinhas, algo que a gente consiga trazer um pouquinho de proteína, algo que primeiro que seja fácil de você poder sacar num voo assim, né? Sim. E traga uma energia de absorção rápida, sem comprometer, enfim, sem também que seja viável de você ter a mão, assim, né? E claro, camelback com aquelas mangueirinhas para você se hidratar, enfim, é basicamente isso. Meus maiores voos foram de 8 horas, então tem gente que passa disso, que bate recorde mundial, etc., fica 10, 12 horas voando. Aí já entra num outro nível, um outro degrau assim, de exigência, de preparo. Sim. Quanto mais você vai passando, até 4 horas de voo, você consegue até voar, mas você consegue voar nem sem beber água, sabe? Você fica tranquilo porque o corpo entra naquele fluxo ali, você vai, você tá o tempo todo tomando decisão, um negócio que parece que você não deve fazer muito bem, mas seu corpo meio que entra num transe ali que você está executando aquilo. Quando você pousa, aí vem a necessidade de tudo, né? Quer comer, mas sente a sede, volta tudo ao lugar. Hoje a gente tem um monte de estratégia, um monte de recurso, né? Sim. Acho que até a Cecília pode falar melhor. Você faz uso de algum suplemento? Cara, basicamente a gente se alimenta muito bem. Eu, pelo menos, eu prefiro assim, me alimentar muito bem, com frutas e coisas leves de manhã, porque a gente geralmente decola entre 10 e meia. Quando quiser fazer um voo muito longo, pode ser até 10 e meia da manhã, uma coisa assim. E pega o horário quente do dia todo voando, assim. Então meio-dia é a hora que o sol tá batendo, tá mais aquecido, tá mais em cima da superfície da Terra, então a gente tem as térmicas mais fortes. Então é o horário que você já quer estar voando na alta, assim, e dura até umas 3h30, 4 da tarde. A partir dali, você vai estendendo um pouquinho o voo até o fim do dia. Quando começa a chegar perto do pôr do sol, aí já é hora de começar a procurar um lugar para pousar. Então, nessa janela de tempo, se você sair de um café da manhã super forte, assim, super nutritivo, e tiver um cuidado com a hidratação, pelo menos, para mim, costuma ser suficiente, assim, para um voo de 4, 5 horas. Quando você passa disso, aí sim, cada detalhe importa, assim, né? Igual... Com certeza. A alta montanha, né? Dá pra montar aqueles carboidratos em líquido, né? Dá, sachêzinho, né? Sim, tem uma galera que põe misturado na água. Isso, diluir na mochilinha, então fica mais fácil. Fica mais fácil. Tudo que a gente precisa evitar de armazenar... De pegar, abrir. De manipular, diminuir a manipulação, né? Eu uso um equipamento, né? Um cinto, que ele é como se fosse um casulo, né? Os que são de mais alta performance. Esquenta muito? Ele esquenta um pouco, mas ele não é tanto a função dele. Ele é mais de conforto e de... Se aquecer muito, acaba influenciando na desidratação, né? Não, é até bom, porque a maior parte do tempo a gente está em grandes altitudes. Então, de 2.500 metros para cima, vai ficando frio. Então, a galera não entende. A gente vai voar lá no sertão, sei lá, você vai voar no Ceará, no sertão do Ceará, aqui embaixo tá a galera derretendo de calor, 38 graus, e a gente tá lá em cima agasalhado de luva, com o capacete fechado. Porque tá gelado. Porque lá em cima é frio, né? E com vento ainda, quando você tá acelerando umas asas que às vezes chegam a mais de 100 km por hora. 100? O vento ele ainda a asa bate 100? Abaixa essa sensação térmica, bate. E numa competição a galera põe 125, 130, assim, pra chegada de então o impacto assim. Numa ave seria arriscado mesmo. Complicado pra ave. E pra vocês também, né? A gente tem um pouco a sorte que o céu é grande demais, então todo mundo sai da frente. Todo mundo se... Não, e o fato de ser em 3 dimensões, né? Então você não...
é muito difícil você estar na mesma local de uma outra pessoa, até um outro amigo voando, gente voando, é muito raro você ter algum problema desse. Então, a gente voa lado a lado com os pássaros, é incrível, assim, com urubu, com gavião, é super legal. Eles já meio que conseguem... No Rio tinha muito urubu antigamente, eu não sei se ainda tem. Tem bastante. Ainda tem bastante. Tem, são super aliados, assim, né, no voo. Porque a gente bate o olho... Ele dá um referencial ali para... Ver um urubu girando, subindo, assim, é 100% assim, de certeza de que você vai chegar ali e vai conseguir ganhar altura. Então, que legal. Aí nessa que a gente vai viajando, né? Ganha altura, anda mais um pouco. E quando eu falo ganha altura, é tipo... Semana que vem eu vou para Goiás, pro sertão, é a época mais seca do ano, melhor. A gente bota... Quanto mais seco, melhor para voar. A gente vai 3.600 metros do nível do mar, assim. Num lugar que tá 1.000. O chão é mais ou menos 1.000 daqui do nível do mar onde a gente está. Então a gente consegue ver a terra pequena lá embaixo, consegue seguir as estradas, ver onde estão as cidades, óbvio, com o instrumento ajudando, mas a gente viaja bastante, assim, no ar. Noção de quantidade de consumo calórico? Eu ia perguntar isso. Cara, foi mal. Caraca! Por incrível que pareça, eu só soube quando eu passei a voar com esses relógios, assim. Sim, que é outra pra ter coisa, uma noção, né? Tecnologia, estava até falando no outro episódio, tecnologia hoje em dia, comparado a 30 anos atrás, é um absurdo de referencial. E a gente não tem pra ter uma hábito. ideia, né? Porque é um esporte diferente. Não é tão aeróbico. A gente tem momentos incríveis de profundo... Não é de intensidade aeróbica, mas ela é moderada em longo prazo. Exatamente. A gente fica às vezes 5 horas voando e tipo, você não sente que você atinge... Você tem momentos de alguma tensão, de alguma adrenalina, mas de consumo momentâneo ali, intensidade você não tem. Entendi. Mas uma vez eu medi e deu, sei lá, 780, 800 calorias, assim. Tipo, então, foi muito... Em 5 horas, mais ou menos. Num voo de 3 horas e pouco. Isso assim. é bastante coisa. Porque você tem que ficar ali meio que, né? Eu não sei se faz mas acho que diferença, você faz até pode me ajudar a explicar. Mas a gente... É como se fosse uma longa viagem, que você tá até numa posição que... Né, eu poderia ficar aqui 8 horas nessa cadeira, tem uma hora que você começa, né? Sim. Não sei o quê. E a tomada de decisões, ela não desliga em momento nenhum. Você tá o tempo todo voando, sem o motor, então toda decisão que você tomar, ela é decisiva se você vai pousar ou se você vai continuar voando. Se você vai acertar uma térmica e vai ganhar altura e vai continuar a voar, ou se você vai, caramba, tem que procurar um lugar para pousar e... O nível de estresse fica alto, né? Então você tem... fica um pouquinho... O cortisol eu acho que pertinente, necessário, talvez. E eu acho que ao longo dessas horas ele deve subir, voltar, descer e voltar, e você tem momentos de relaxamento. Eu, por exemplo, a galera me zoa porque a gente voa no rádio, né? Conversando, né? 5 pessoas voando juntas às vezes, o motorista que está embaixo no carro indo atrás. E meu humor, ele muda completamente de acordo com como tá o meu voo. Assim. Tipo, se eu tô na nuvem a 3.000 metros e tá tudo lindo, maravilhoso, eu tô... agora... Tá falando pra caraca. Aí vai fazendo piada, vai falando besteira, vai contando... Externalizando a felicidade. Agora, quando tá a 200 metros do chão, num lugar ruim, que você vê que ali tem um poste, que se você tiver que pousar vai ser complicado... E nem sempre... Você nem escuta o radinho. Não, e aí fica bravo, aí começa a dar bronca nos outros. Silêncio aqui que eu tô concentrado aqui, que tá difícil. Tipo, vira outro personagem. Vira o senhor volante. Tem um senhor andante e senhor volante, lembra desse desenho? Eu acho que é por aí. Já passou perrengue desse de problema pra aterrissar? Já, a gente passa, assim, né? Óbvio, quando a gente tá voando por esporte, né? Quando você tá tentando superar um desafio, ou numa competição, ou algo que envolve... Você acaba... Claro, medindo o seu risco, mas se expondo um pouco mais de risco do que estaria num voo aqui que eu estou curtindo no Rio de Janeiro aqui. Né? E mais ainda com relação aos voos de trabalho que eu faço de instrução, de levar turista, né, de levar visitante, que aí é tipo risco zero, a gente faz o básico do básico dentro de situações 100% controladas. Mas acontece. Aquele passeio que todo mundo conhece de São Conrado, o pessoal descendo ali. A gente faz duplo e tal. Cara, esse voo ele é assim, é outra coisa, é outro equipamento, outro esporte, outra situação, né? E a gente tem muita responsabilidade quanto a isso. Mas claro, quando você está voando, né? Sempre que você está tentando transpor algum limite, você está pisando um pouquinho, né? Beirando ali a margem. Mas eu pessoalmente tento não me expor em relação à disponibilidade de pouso, né? A asa ela tem um rendimento que
que a gente chama de cone de segurança. Tipo, se você está voando aqui, ela tem uma autonomia que ela vai chegar até aqui, um triângulo, né? Que é o rendimento dela, o quanto ela anda versus o quanto ela perde, né? Uma asa planando. Então você tem que... O pior cenário seria esse e você tem isso aí para trabalhar. Isso, eu tô voando aqui e tô tentando ganhar altura, mas se eu não ganhar, eu sei que eu chego naquele pastinho ali, entendeu? Se eu andar um pouquinho para cá, eu já sei, talvez eu não chegue ali mais. Então eu já tenho que procurar um outro aqui. E a gente vai administrando esse cone de segurança no visual, né? De acordo com o potencial do dia. E, cara, às vezes você tá numa dessas, assim, às vezes você vai, a gente abre o cinto para pousar, né? Para botar as pernas para fora e já ficar pronto para pousar. Às vezes você abre o cinto e fica 80 metros do chão, assim. Que é alto pra caramba. Mas pra gente... 80 metros é alto pra caramba. Eu tô nervoso só de imaginar. Não, 80 é tipo assim, cara, eu vou pousar pra gente. É tipo assim, eu vou fazer 2 curvas e pousar. Principalmente quando você tá num lugar que você não conhece direito, que você tem que dar uma planada por cima. É mais ou menos a autonomia da asa nessa situação que você falou. Eu quis dizer, é uma altura que já, assim, é a minha última altura antes de pousar. Perdendo. Beleza. Você chegou a 80, você vai pousar. E às vezes a gente, cara, às vezes você 30 do chão, você, na última curva, você pega uma turbulência dessa, que é o ar brotando numa térmica dessa, e você volta pro voo e, incrivelmente, você tá 3 mil de novo em 25 minutos, sabe? É loucura, assim. Que aí você vai subindo em espiral ali, quando você pega ela, você vai... E esse é o barato, vamos dizer assim, é tipo pegar um tubo no surf, sabe? Tipo, é o barato, assim, caramba, do nada um negócio invisível aqui que eu... achei, tô O cérebro é suscetível a esse tipo de sensação de surpresa, então dá essa sensação de aí vai felicidade. o cortisol lá, né? Vai estoura, né? Explode. Fantástico, Ele deve ficar... É uma surpresa. Esse efeito uau. E ao mesmo tempo uma coisa que você tem que acreditar ali agarrado, às vezes, porque às vezes não vou saber desenhar aqui, mas é uma térmica que ela nasce muito estreita. É uma convergência de ar, né? Meio como se fosse um tornadinho, assim. E você tem que mentalizar aquilo, onde você está e onde que está subindo melhor, o instrumento te ajuda, e você vai tentando achar, de repente você acha, vamos dizer, o miolo, que a gente chama. E aí você vai naquele espiral, assim, vai com a asa inclinada e o negócio... Aí você precisa um pouquinho de braço. Mas sempre meio que muito mais numa resistência do que de força, assim. É de ficar na mesma posição e tem um jogo de ombro ali que às vezes também a gente não está acostumado a trabalhar em outros exercícios, né? Em outras modalidades. É resistência com a estabilidade ao mesmo tempo ali, com uma estabilidade, com a previsibilidade que a gente não controla muito. Sim, e uma técnica muito que eu demorei a conseguir e que eu aprendi com muita gente que voa há muitos anos é o relaxamento também. Porque a gente, numa dessas assim, então, às vezes é tipo um quebra-mola, assim, você pega um negócio que... E seu reflexo é tipo aí, agarrar o negócio, aí você começa a contraturar tudo desnecessariamente. Claro, tem algumas situações extremas, assim, que você precisa realmente domar o touro, né? mas a maioria das vezes ele passa e você continua naquela coisa da contração, e principalmente aqui, ó, a cervical. Eu estava contando da minha fisioterapeuta e acabei que eu não concluí. Mas cheguei pra ela lá cheio de dores, assim, falando, não, porque eu tenho uma coisa aqui que eu sinto aqui na cervical, não sei o quê. Aí ela falou assim, mas como que é a posição? Porque eu nunca tinha visto esporte, né? Eu falei, não, a gente vai deitado, né? Com barriga pra baixo, a asa vai nas costas, tá beleza. Mas mas aí você tá deitado assim, você tem que olhar pra lá, né? Aí eu falei, a gente voa assim. Aí ela, Quando eu expliquei que eu fazia assim com o pescoço, e que a gente voa mais ou menos o tempo todo aqui, porque os pássaros, eles têm o pescoço assim, mas o olho dele tá aqui, né? O bico tá aqui. A gente não, a gente faz a pinça. Então, é isso que tem que ficar trabalhando, esse relaxamento. Tipo assim, pô, você vai ficar muito tempo com ele assim. Antes da decolagem, alongo bem, faço o movimento oposto, depois do pouso também. E aí vai tentando manter esse relaxamento para não... uma posição de prancha por 3 horas. Quase. Sim. Mais ou menos isso. Você falou que era do Rio de Janeiro aqui em off, né? Da onde do Rio? Conta pro pessoal. Eu cresci no Maitá. Pô, imagina só. Se você nascesse em outra cidade, ia rolar essa relação forte com a asa? Dificilmente. Então vamos falar dessa identidade carioca também. Dificilmente. Né? Eu acho que o Rio, ele tem... É parte da identidade da cidade, né? Você passar ali pela Praia de São Conrado e ver aquelas asas coloridas, né, no céu. Eu já fazia kitesurf na época e também escalada em montanha. Então já tinha uma relação com vento e com montanha. E aí foi através do pai de um amigo meu, que era dessa galera assim da década de 80 que voava no Rio e tinha
né, quando o esporte meio que ganhou ali a vitrine, com o PP, com a equipe reconhecida internacionalmente, que ele botou pilha na gente e falou, não, vocês vão adorar o negócio, pode ir que vocês vão... Tanto que eu não fiz nenhum voo duplo, eu já fui direto para aula. Nossa. Meu primeiro voo foi sozinho. Sério? Desde sempre. Eu só fui fazer voo duplo quando era eu já levando outra pessoa. Eita. E o curso, ele é que eu estava explicando, o curso ele é tão intenso e tão treinado e repetitivo, assim, você decola e pousa, faz uns voozinhos curtos, assim, de 15, 20 metros de altura, um barranquinho, assim, você vai... Como uma aula de esqui, que você começa no plano, aí você vai descendo um pouquinho, você desce mais um pouquinho, você pega um pouquinho mais íngreme. Eu não sei qual é a tua idade, mas, por exemplo, muito antigamente, ali na Grota Funda, sabe onde é que é a Sim. Grota Funda? Eu vou ir lá. Tinha uma rampinha pequenininha, o pessoal, a gente via o pessoal fazendo aula, né? Subia, Lá era corria. Era a antiga escolinha onde a galera aprendia, onde todos esses caras lendários aprenderam. Eu pegava o antigo 749, Aham. era o ônibus que passava ali, aí eu ficava olhando o pessoal. Demais, né? Incrível, uma vitrine absurda. Todo mundo meio que conhecia. Já várias pessoas já me falaram, eu não cheguei a conhecer. Quando eu fui fazer aula, esse terreno já não podia mais por algum motivo. Não sei se fizeram um Wet n Wild ali, uma coisa ali embaixo que Do mudou. outro lado fizeram um parque aquático e na frente rolou um conjunto de obras. O túnel da Grota Funda fizeram uma reurbanização para os Jogos Olímpicos. Mas é incrível isso, como que assim, você está dentro da segunda maior cidade do Brasil, você tem um esporte de aventura e de outdoor acontecendo ali, as pessoas podendo aprender do lado de casa. Eu tive que andar um pouquinho mais, sabe, Paciência? Conheço bem. Paciência, eu fui lá em Paciência. Depois de Campo Grande. Aí tem um terreno lá rural, lá, tinha uns caras que tinham uns cavalos lá, um capim, e ele tinha um barranquinho lá, só que a gente sempre tem que fazer as decolagens contra o vento, né? Então, por exemplo, aqui no Rio, aqui em São Conrado, a rampa ela é virada para leste e nordeste, então é o vento padrão, vamos dizer assim, da praia, né? É o típico. É o típico. Se entra de sul, de sudoeste também rola, ele fica um pouquinho inclinado assim, mas a gente consegue decolar. Essa rampinha onde a gente foi aprender lá era só de sudoeste. Então é aquele condição de frente fria, essa que a gente está agora, por cara a casa. Quando o tempo fica nublado, fecha, fica frio no Rio, aí a gente conseguia fazer aula. Então foi muito mais demorado, muito mais persistência, a gente era mais longe de casa e tinha que esperar que certas condições que não acontecem toda hora no Rio. Para quem não é do Rio, onde é que eu falei ali, a Grota Funda é na Zona Oeste, e Paciência é um pouco mais para dentro da Zona Oeste ainda. Eu lembro que a gente andava umas 2 horas assim, fácil de carro, para chegar. Né? Porque Zona Oeste, assim, vamos pensar, o referencial mais clássico da Zona Oeste para quem é fora do Rio, Barra da Tijuca é Zona Oeste. Barra da Tijuca é Zona Oeste, né? Então ali ficava meio que no meio da Zona Oeste, né? Essa rampinha. Cecília não devia ser nem nascida na época quando isso aconteceu. Né? Mas a gente sempre escutava a história. Mas ali naquele lugar da Grota Funda, mais alto, tinha uma outra rampinha que está lá até hoje, eu acho, que aí a gente já fez como se fosse a segunda fase do aprendizado, que aí Legal. já são 100 metros. É um pouquinho mais para cima, vai por cima do asfalto, voa e pousa lá naquele um charcão que tem lá pro outro lado da estrada ali. Tinha, né? Tinha, foi não sei. tudo aterrado, foi tudo mexido. Foi, ali, né? Foi. Onde tem o Wet n Wild era um pouquinho para a esquerda, então não deve estar rolando mais, não sei. Difícil. É um- difícil. Rolou muita obra ali, né? Rolou Mas muita era um obra. lugar ótimo, assim, tipo, pra fazer esses voos de 100 metros. Aí, pô, a gente aprendia a fazer uma curva, 2 e pousar. Uma curva, aí fiz uns 5, 6 voos ali e já fui pra São Conrado. Maneiro. São Conrado é clássico, né? Até a própria logo do PP, que é talvez o referencial de esporte radical Total. nos últimos 40 anos, né? Virou ícone referência. Tem o símbolozinho da A asa, né? asa. Eu acho super conectado. Aquilo ali a gente vê, já sabe que é o símbolo do PP, mesmo sem ler por causa da asa. Sim. Tá intimamente relacionado à identidade do PP. Mas te faz uma outra provocação. Tem um trabalho seu muito legal no Nordeste. Beleza. E a Amazônia? A Amazônia... Não rola construir um projetinho na Amazônia? Cara, então, a Amazônia, ela tem aquele fator, a umidade. Não rola, né? A umidade, ela atrapalha um pouco. A umidade exagerada... Ela tem muito, é verdade. Eu acho que ela é a referência da umidade do Você planeta. imagina, pô, voar na Amazônia. Não, dá pra fazer... Não, dá pra gente fazer... Eu adoro o Nordeste, tá? Eu acho fantástico. Achei Sim. um trabalho que você fez no Nordeste, Aham. assim, é a coisa mais linda.
Mas, porra, fiquei imaginando, cara, imagina isso aqui, pô, a partir de Belém ali, os negócios. Acho que tem lugares, por exemplo, ali, Lençóis Maranhenses, a própria Amazônia, que a gente consegue fazer algo voltado assim para a imagem, né? Que a gente faz a decolagem rebocada, né? Você não precisa necessariamente ganhar altura com térmicas naturalmente, como a gente faz, e obviamente fazer um voo assim panorâmico, vamos dizer, que a gente vai perdendo altura ou vai até aproveitando o vento um pouco e faz o voo. Mas esse voo técnico de utilizar as térmicas para ganhar altura, eu acho que é mais complicado lá, por conta dessa questão da umidade. São dois fatores que ajudam muito na formação de térmicas boas para a gente voar, que é a baixa umidade. Térmica não necessariamente tem a ver com calor. Não necessariamente tem a ver com calor. Porque na Amazônia é quente pra caramba. Isso. Se tivesse a ver... É a amplitude térmica. É o gradiente entre a manhã, de manhã e o final da tarde. Então a gente, por exemplo, agora eu estou indo lá para o Cerrado. Que é bem seco. Bem seco. E você amanhece o dia, às vezes, com frio, assim, com 17, 18 graus. E é um dia incrível, porque ele vai lá em 37 ao longo do dia. E aí nisso o que acontece? Você sai de um ar que está... Vamos pensar que é um fluido, né? Uma água, assim, a atmosfera. Você sai de um ar que está bem frio e o calor ele vem do chão, ele vem do sol esquentando o solo. Aí que você gera como se fosse bolhas no fundo de uma panela, assim, né? Então você fica o dia inteiro com essa né, panela borbulhando ali até que você vai esquentando o ar ao longo do dia. Esse tipo de condição. E se você ainda tiver um ventinho empurrando, aí é sucesso garantido. Por isso que o Cerrado e o Sertão são ótimos lugares para a gente voar. Tem vento e tem um grande gradiente de temperatura. Como é que suplementa um cara desse? Várias estratégias, né? Suplementa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em falar em perrengue. Já teve algum perrengue lá em cima? Questão de algumas escolhas erradas na alimentação? Não, desse tipo ou não. Ou excesso de hidratação? De excesso de hidratação, sim. Eu não costumo... a gente, às vezes, tem que fazer voando. Né? 8 horas voando. Mas eu evito. Né? Se for um voo desse de 4 horas, às vezes, como por aquela questão que eu expliquei, da gente estar sempre precisando tomar uma decisão e sempre precisando fazer alguma coisa, alguns voos eles são menos relaxantes e relaxados do que outros. Beleza. Então você não tem aquela assim de... É tranquilo, algumas pessoas fazem melhor do que outras, mas né, você urinar em voo tem uma certa mão de obra. Além de ser desconfortável, você vai continuar voando. Imagina o perrengue. Tem uma certa mão de obra. Você vai continuar voando. Tem uma certa mão de obra. Para os homens é um pouco mais fácil que para as mulheres, mas todo mundo em algum momento, né, passando de 6 horas voando, precisa aprender a fazer isso. E é realmente uma barreira para muita gente. É interessante, assim, tipo, eu já fui numa palestra do Beto Schmitz, que é um dos maiores campeões do Brasil, assim, né? Um cara 8 vezes campeão brasileiro. Ele participou comigo do projeto lá no Canal Off no Nordeste. É um puta mestre, assim. Ele botava na palestra dele, assim, como uma barreira, assim, tipo, poxa, para você voar... Aqui é um fato concreto. Para você voar mais de 300 km, você tem que ter isso, né? isso e aquilo. Para você voar mais de 400, você tem que ter isso e aquilo. Para você voar 500, você tem que aprender a fazer xixi voando. Senão vai chegar um momento que você vai precisar lidar com aquilo e aquilo vai atrapalhar o seu voo, cara. Com certeza. Então, ele botava isso, ensinava técnicas. Aí a palestra é incrível, né? Porque aí cada um vai falar da sua técnica, como é que faz. Um que usa acessório, um que não usa acessório, um que usa fralda. Imagina. E vai demandar uma quantidade de concentração absurda para poder resolver esse problema. Sim, eu acho que para mim foi mais tranquilo. Para mim é mais assim, é o trampo de ter que parar para se preocupar com aquilo e, pô, você tá numa térmica ou você tá numa tirada, você tá sempre performando, né? Você tá sempre... Sim. Então, é uma coisinha para tirar a sua estratégia, tensão, né? ali. De você fazer horas antes da hidratação, para você já ir hidratado, não precisar fazer tanta hidratação no meio do voo. Exatamente. Eu conheço gente que, cara, por exemplo, o próprio Betinho, que fazia essa palestra, ele vai bebendo e fazendo xixi o voo inteiro, assim, várias vezes. Tipo assim, ele lida muito bem com aquilo. Então ele prefere ir hidratado o tempo todo e urinando o tempo todo sem problema. Eu já vou no mínimo ali necessário. Alípio, uma outra questão. A gente falou de hidratação e tal, suplementação. Acabou um voo desse, de 6 horas. 6 horas é bom, é longuinho. Uma medida boa. É uma medida boa, né? Come o quê? Como é que você dá fome? Tem apetite? Dá fome. Que tipo, é aquilo que eu falei.
falando por mim, eu entro numa espécie de transe que você, sei lá, sabe quando você tá fazendo, às vezes que a gente já trabalhei em evento também, quando você entra num evento que você tá super integrado naquilo, ou que você tá super Na conectado hora não com dá outras fome. coisas, você esquece tudo, de repente quando você volta à normalidade, você senta numa cadeira, vem faltando tudo de alguma uma coisa. vez, assim, com o voo acontece mais ou menos a mesma coisa, cara, quando você bota o pé no chão, você volta à terra, literalmente, encosta a asa, tira o cinto, tira o capacete, cara, é isso. Primeiro deve respirar e fazer... Cheguei. Primeiro é um prazer incrível, né? Porque é assim, tipo, é a sensação de conclusão de um dia incrível. Você realizou o esporte que você gosta, cumpriu provavelmente 6 horas, um voo incrível. E você vai repassando tudo aquilo né, e relaxando e tal, pousou bem, tá tudo bem e tal. Cara, aí vem um pouquinho de tudo, assim. Tipo, então a gente corre atrás de realmente compensar esse período. Fazer uma refeição boa, né? Mete a cara. Eu não sei também o quanto isso é recomendado ou não, mas Sim. Geralmente vem... Por 6 horas? Recuperação, tipo, se né? puder, pra quem gosta de churrascaria, pra quem quer outra coisa, repor proteína mesmo, porque é calórico, né? Porque a gente escuta relatos também da galera que faz uma atividade de longa duração e assim que acaba tem dificuldade em comer. Precisa dar um tempo. Ah, tá. Não Ou é o até caso. mesmo pela adrenalina do esporte, não tem um Desconectar, apetite, se fica desligar. enjoado. E precisar de um alimento específico e tal. No teu caso, não. Em não. quais esportes normalmente acontece isso? Maratona. Tem maratonista, ultramaratonista, que ele faz 100 quilômetros. Ele precisa readaptar. Para ele se desligar dos 100 quilômetros, aí precisa de um tempo. Sim. Ele não volta automático. Se comer, passa mal, né? Nem todos os atletas de futebol também, quando sai da partida, conseguem fazer Tem muita a alimentação pós-jogo. Vai preferir, primeiro, fazer uma bebida diluída ali, uma água, às vezes um refrigerante que a gente bota caloria para dentro, só para poder fazer algum tipo de... Estava até conversando com um amigo nosso em comum, o Fábio Fernandes, lenda do futebol carioca. Lenda. Tem 30 anos de futebol, formou todo mundo por aí. Ele é da época que o pessoal comia, depois do jogo, bananada, e hoje em dia o pessoal come um macarrãozinho. Mas tem atleta que não consegue comer, nada. Macarrão para o atleta, não, ele fica aqui, deixa aqui, vai se trocar, fazer aí a gente entra às vezes com a suplementação, recoverzinho. Dá um exemplo de recover disso aí. Então, os recovers hoje em dia já vem pronto. É uma mistura de carboidrato com proteína ali dentro, você dilui na água. Pô, e isso aí deve ser maravilhoso. É maravilhoso. O sabor não é tão gostoso, né? Tem gente que quer me matar quando eu prescrevo, mas do negócio... não precisa ficar mastigando ali, você faz aquele uso, depois de 2 horas você já consegue comer, você faz uma boa recuperação. Dá para ele carregar isso no negócio dele? Ele leva a garrafinha, deixa na mochila. Eu já ouvi falar de gente de corrida, até de performance, assim, que toma uma cervejinha. Tipo, depois. É indicado não, faz bem, faz mal, porque tem uma dose de caloria bacana de carboidrato, mas acho que a partir do momento que você toma 3, 4, então já começa... O que acontece? Com o engraçamento do final do negócio. A parte E porque faz parte um pouco do voo livre isso, sabe? Da galera tomar uma cerveja. Relaxar depois, né? A gente estava falando disso antes de jantar. Exatamente. A cerveja não, o álcool ele é inflamatório. A gente ama, mas ele é inflamatório. Sim. Então, se você tiver numa demanda assim, que você já está sentindo alguma coisa ali, já está meio que não lesionado, tem um dispêndio de energia muito grande, mas tal. já tá precisando repor ali. O corpo sofreu um estresse. Um estresse. Se você fazer o uso do álcool, não é indicado. Porém, assim, até 2 long necks você pode. Ou até uma taça de vinho. Mas long neck são 600 ml, né? No máximo. Mas tá interessante, Se você consegue tomar essa quantidade... Não, se essa quantidade pra você relaxar. Senão a gente pode prescrever uns suplementos para fazer uma... Eu gostei desse negócio, carboidrato com proteína. Mas é interessante. Como é que é o nome? Recover. Nem conhecia nem, Recover. Vou e assim, melhor coisa. E assim, geralmente aí tem todo o cálculo. Você pode fazer 30 para 15, 2 para 1 no caso, 2 de carboidrato para 1. Então, cada suplemento tem a composição lá. Porque 6 horas, 8 horas voando, a proteína já está indo ali também para... Que é o ideal, né? Já virou substrato energético também. Sim. Né? É bem legal. Recover. E como o seu esporte é mais indicado de manhã, começa de manhã? Ele leva meio que o dia todo. Dia inteiro, né? Mas... É aquilo, geralmente nos dias de grande performance a gente vai decolar entre 9 e 10 da manhã.
lá no Nordeste. Aí você mas faz essa geralmente 11 refeição e pouco. quantas horas antes? Cara, quando eu posso, é porque a gente tem que pegar o carro, subir uma rampa. Tem todo uma... Você já tá... Quando você sai do café da manhã, você já tá na função. Já tá na função. Mas geralmente, se você consegue ter um almocinho antes ali, tipo, tem lugares que a gente consegue. Pega ali uma marmitinha, um negocinho antes de decolar umas 10h30, 11 horas. Pra dar uma segurada. Aí eu faço logo antes, assim. Mas não tanto antes, porque também de barriga cheia não é legal. Um desconforto gástrico aqui não é legal. É mais, acho que a digestão mesmo não é bacana. Derivado de leite, legal antes? Você cai bem, não? Não. Eu também não rola. Eu já não sou muito de derivado de leite em geral, assim. Tomar chocolatado e voar não rola. Não é muito legal, não. Não, pra ele não ter um perrengue novo, né? Não curto. Eu gosto também de cafeína, de dar uma ligadinha antes, assim. E você sabe que a cafeína é uma estratégia que hoje em dia está usando muito, ela no após atividade também, ela ajuda a você fazer uma boa recuperação. Interessante. Interessante, eu não sabia. Bem legal. Dá pra, de repente, associar Dá o recover. o recover. Caraca, aí sim. A cafeína, que ela ajuda você a Anota aí que a gente nem paga, anota aí que a gente nem paga a consulta. Mas, por exemplo, acesso e comodidade do recover. Tranquilo conseguir? Dá pra... Tranquilo. Hoje em dia, o mercado de suplementos deu o cresceu Google ali, muito. já rola. Você já acha várias marcas, já acha várias composição, quantidade, no caso, de cada dose. E é interessante que seja pós? Recovery sim. Sim. Mas a cafeína você pode usar... Né? O nome já diz. Olha só. Recuperação. Olha só, mas confirma ali pra galera ali que não é pra todo mundo tomar. Não, não. Isso tem que ser prescrito, né? Você tem então fala muito sério pra ali, ó. Fala muito sério. Entrar em contato com um profissional, nutricionista, por acaso, né? Melhor. Porque sair tomando sem precisar. Não precisa. Eu vou sair daqui com uma prescrição, não? De repente, já rola Já rola, pode rolar. Já rola a prescrição. É que a Cecília lida com um atleta de futebol, né? De alta performance. Eu digo que eles entronizam esses caras, os divinizados dos nossos tempos. E qualquer detalhe para esses caras vale literalmente milhões de reais. Se esse cara ficar, sei lá, 3 meses sem jogar, então tudo quanto é variável que pode impactar dentro do processo de performance dele é pertinente. Mas o problema é o seguinte, é que esses caras impactam a tomada de decisão das pessoas que não são atletas. Sim. Entendeu? Meu medo é esse. Então, galera, procura... porque o Djokovic exatamente. O problema é do Djokovic, meu irmão. Então, galera, procura o profissional adequado, especializado, para poder prescrever a quantidade certa, o suplemento certo, na hora certa. Suplementação e alimentação é algo individualizado. Exatamente. Não é genérico. Não é genérico. Né? Não é bobagem. Então... Porque até essa modalidade que é muito nova, né? Eu fui dar uma lida quando a gente soube que era você. Quando você está acima do peso... No Brasil tem 50 anos, tudo bem, Cecília. Não, nova que fala assim, parte nutricional. Perfeito. Que as pessoas não deviam se preocupar tanto com isso. De repente, a nutrição vem crescendo, tem pouco tempo para cá. Sempre teve, mas assim, parte hospitalar, né? Essa parte mais... Hoje em dia está muito mais ligada ao esporte. Vocês têm peso? Como é que é? Então, eu acho tem alguma tolerância? Tem... Mais ou menos. O voo ele tem uma tradição de não ser... Por ele ser muito mais mental, estratégico, de resistência, do que necessariamente atlético e físico, ele vem de uma tradição em que as pessoas não se preocupavam tanto com isso. Né? Eu acho que os atletas que a gente vê hoje, a galera que está de ponta mesmo, disputando o Mundial, que inclusive está acontecendo nesse momento, lá na Macedônia do Norte, a galera já é uma galera que entende, que chega nesse ponto do jogador de futebol profissional, que, cara, todo mundo é muito bom, todo mundo está muito preparado, todo mundo é super experiente. Se você tiver um detalhezinho a mais de resistência, um detalhezinho a mais de não perder o foco, cara, você começa a perceber que realmente faz sentido você se cuidar. Então, hoje em dia, como você falou, o que é recente, acho que é essa preocupação com nutrição, com equilíbrio, com esses cuidados que nas gerações passadas a gente não tinha tanto. Né? Era mais a galera de tomar 5 cervejas depois do voo e tá tudo certo. No dia seguinte tá inteiro pra outro. É a pelada, né? É a pelada do cara. Tu vai tirar a cerveja do cara. O cara, em vez de jogar bola, o cara vai voar. Aí vai tomar Mas realmente, quem tá nessa coisa de, poxa, eu vou com os caras que estão buscando fazer voo de 612 quilômetros, que é o recorde
sul-americano e brasileiro. 12K é o recorde? 612 quilômetros. 612. Se eu não me engano é isso. Mais que Rio e São Paulo. Eu posso estar cometendo um erro que já foi 600 e alguma coisa. É mais que Rio e São Paulo, que é 400 e uma coisinha. Bem mais do que Rio e São Paulo. Lá no Nordeste a gente decola, por exemplo, no sertão da Paraíba, passa voando no Rio Grande do Norte inteirinho, vai pousar lá no Ceará, lá do meião. Cruza o Rio Grande do Norte. Atravessa o Rio Grande do Norte inteiro. Nossa. E vai pousar lá no Ceará, para dentro do sertão do Ceará, assim. Esse voo de 400 que eu fiz, que já algumas pessoas no Brasil já fizeram, ele é mais ou menos por aí. E o recorde saindo dessa mesma rampa é de 600, se eu não me engano, 640, alguma coisa assim. Então essa pessoa o detalhe vai fazer a diferença. É uma térmica que ele não pegou, é uma energia que faltou, é uma desconcentração que ele teve porque baixou o sal, o sódio. Tipo, tudo é possível e aí realmente a galera começou a acordar para isso, é bem legal. Próximo desafio. Cara, eu não sou muito de grandes marcas, assim, eu gosto de... Desafio seu. Não, vamos... É igual alimentação especializada, específica. Eu tô num momento de... Eu bati na trave esse ano de ficar na equipe mundial. São seis melhores do Brasil. Aí correu até o 7º e eu tava em 8º. Então foi assim, tipo, por pouquinho não tô lá. Então eu tenho vontade de passar por isso, de representar o Brasil, de estar num campeonato mundial. Daqui a 2 anos vai ter outro na Espanha. Então, vou me dedicar nos campeonatos aí próximos para chegar nesse ranking bem legal. E tô com esse novo desafio de instrução, né? Tô numa área no sudoeste de Minas Gerais ali que não é tão tradicional como é aqui, então você não vai passar numa avenida e vai ver alguém aprendendo a voar como você viu. Então eu tô lá, né, num destino turístico, apresentando uma pequena parcela do que é o esporte, e agora com esse novo passo de querer realmente formar pilotos lá. Então ser vamos dizer assim, um pequeno polo ali numa região que as pessoas não conhecem, as pessoas realmente não conhecem. O que é o Asa Delta, não sabe a diferença de uma Asa Delta, de um parapente ou de outra coisa. Às vezes nunca viu na vida. Então eu chego às vezes em umas rampas lá, o parapente é muito popularizado no Brasil todo, que o pessoal só voa de parapente, só viu o parapente. Então você chega com uma Asa Delta, você é um ET, assim. Já foi mais de Playboy, hoje em dia menos. Continua sendo porque, tipo, não necessariamente Playboy, mas alguém tem que ter um poder aquisitivo. Né? Ela é um preço, sei lá, de uma bike uma Asa Delta é um preço de uma bike dessas de última geração de competição, assim, de 50, 60 mil. E dura quanto tempo? Então, esse é o problema. A vela ela vai ficando porosa, vai tendo uma habilidade. De alta performance alta, eu diria que 2 anos e pouco, assim. Aí, a partir dali, depende muito do uso de cada um, mas você consegue voar mais tempo, mas você... De novo, no detalhe dos segundos da competição ali, o cara que tá com a asa novinha, estalando, crocante, vai passar na tua frente, entendeu? Saquei. Então é muito da escolha de cada um do que quer priorizar, né? Mas, por exemplo, porque eu te provoquei isso é de Playboy, a sensação que eu tinha é que só chegava carro para quem não falava português para viajar. Hoje em dia eu vejo a galera, para voar, perdão. Hoje em dia eu vejo uma galera que já... consegue ir sem ter esse perfil, tá mais possível, digamos assim. Eu falo muito, minha resposta foi muito quem é o perfil, vamos dizer, demográfico do praticante hoje. Mas sim, você tem a opção de aprender a voar, pegar um equipamento que não vai ser um equipamento de ponta e que vai te garantir altos voos de 500 km, mas que você vai se divertir por horas e horas voando aqui no Rio, que é lindo. Que a grande maioria das pessoas paraíso, quer fazer. Né, eu comecei a voar achando que o voo era aquilo ali. Que eu ia voar, que eu ia decolar, que eu ia sobrevoar, que eu ia olhar pra cá e ia ter o Cristo, eu ia olhar pra cá e ia estar Pedra da Gávea, eu ia fazer um voo de horas e ia pousar ali. Que é deslumbrante. E é incrível. E tem muita gente que vive, né, se dedica nisso e, cara, basta você ter um carro ou um amigo que te leve pra cima da rampa. Então, porque a gente tem que carregar um pezinho, né? Aliás, tem essa parte também, quando pousa e não tá perto da estrada. Aí a coluna, meu amigo. Já fortalece mesmo. Eita, porque não é a coisa mais ergonômica de você carregar nas costas. Tem fábrica no Brasil, não? Tem. Tem alguns fabricantes no Brasil. Material compra em dólar. O problema é esse. O alumínio, tem que ser um alumínio ultra puro, né? Então é aquelas coisas, né? Coisa que o Brasil exporta e reimporta. A gente até que repensar a nossa indústria, até para popularizar mais o esporte e tal. Mas, por exemplo, tem um fabricante de cinto, né? Que é
harness, que chama lá fora, que é justamente o casulo que a gente se pendura na asa. Tá. O fabricante brasileiro, que é a Rotor, eles são referência mundial, assim. É interessante. Eles vendem para o mundo inteiro, são do Brasil, ficam em Atibaia. Cara, são referência mundial, assim. Eles só fazem isso, não? Eles são uma escola de voo também. Legal. São competidores, tem parte da família que está lá no Mundial, disputando o Mundial. O Nenê, que é o fundador, também um dos maiores campeões brasileiros, 6 vezes campeão. E o material deles é de excelência mundial. Incrível. Sabe aqueles materiais de cordura que o pessoal faz aquelas mochilas de trekking? Então é aquele material ultra resistente. Cara, dura anos o negócio. E os caras mandam pro Brasil, mandam pro mundo inteiro, mano. É muito interessante. Você vai lá, os caras têm mais cliente de fora do que do Brasil, assim. Você vai botar os cintos, tudo assim. Esse aqui vai pro Japão, esse aqui vai pra Europa, esse aqui vai pra sei lá onde. É muito legal. É o tipo de coisa que eu acho legal até divulgar, Sim. né? Porque até para melhorar a autoestima do atleta brasileiro mesmo. Isso aqui é feito aqui, tem referência mundial. Sim. E tal. A gente reparou isso, a gente estava assistindo as imagens lá do Mundial e vendo que tá mó galera usando o equipamento dos caras, assim, sabe? Os europeus, os caras de ponta, assim. É muito legal. Faz sob medida, sabe? Você consegue, tirar umas medidas aqui, o cara faz pra você, do seu shape. Isso tem que ser mais divulgado, bicho. Eu gosto desse tipo de perspectiva, porque acaba um pouco essa síndrome de cachorro vira-lata. Com certeza. Tem material de excelência, é bom. Como é que... Repete de novo, só para o pessoal escutar. Repete de novo. Rotor. Chama Rotor a marca. Rotor. Encontra fácil. Encontra fácil. Chama Rotor Voo Livre. Tem Instagram, se eu não me engano, é Voo e Rotor ou Rotor Harness. Harness Porque a prática de muitas modalidades tem esse gargalo, esse hiato, Sim. Por causa do material, que é muito caro porque não é fabricado aqui. Sim, e tem fabricantes de asa nacionais também, aí tem mais de um, que aí eles não chegam a fazer essas asas de ponta, de competição, ou essa vela de ultra performance com fibra de carbono, com tecido de vela super leve. Mas que a grande maioria das pessoas não precisa para fazer isso. Então você consegue, com equipamento 100% brasileiro, você voar e se divertir no Brasil. Assim. Não. Isso é pertinente pra caramba. E a gente tentar reforçar e expor mais, né? Sim. Porque, porra, bicho, se você pegar pessoal de remo, pessoal de surf, Sim. A dificuldade que o pessoal tem para importar material. Impressionante, É impressionante, é impressionante. E o surf que, aparentemente, para quem vê de fora, parece ser uma coisa simples, né? Uma prancha, mano. Tipo... Pô, tem tanta tecnologia envolvida ali. Né? Na quilha, no material, na laminação, etc. Enfim. Meu sogro é um dos pioneiros de fabricar prancha de surf no Brasil. Legal. Né? Aí, cara, tem que comprar muita coisa importada, de fora. Bicho. E ele faz prancha desde a década de 70. Nós estamos em 2023. Como é que essa nossa indústria não atendeu esse tipo de coisa? Né? A gente fez um evento para uma marca, a gente trouxe tudo quanto é bola de outro país, porque aqui não fabricava aquele tipo de bola que a gente precisava. É um gargalo que é uma discussão interessante, como Sim. você colocou aí da asa. Rotor, vou reforçar, Rotor. Manda aí um negocinho pra gente. Dá para os caras aprender a voar com eles e ainda sai equipado. Manda um voo, Rotor, manda um voo, pô. A propaganda que tá fazendo. Não sei, eu virei pai, né, Cecília? Pai, a gente fica mais. A gente anda mais devagar de carro, a gente. Né, Piloto de Fórmula 1 parece que perde 1 segundo de quando vira pai. Quando vira pai é mais ou menos isso. Eu já venho perdendo alguns nos últimos anos. Né? Então, a gente vira pai, a gente dá essa desacelerada. Isso aí não sei, né? Mas vai que vai. De graça, meu irmão. Né? Não sei. Já estão na testa. Pô, então, eu fiz um monte de propaganda dos caras. Mas vou voltar pro projeto do Sertão. Descreve pra gente qual foi o caminho. Você partiu da... Como é que nasceu a criança? Porra, vou fazer um projeto pro Nordeste. Foi assim, acordei de manhã... Cara, foi meio doideira. E parei essa ideia. Foi meio loucura, um pouquinho loucura. Né, com a ajuda de muita gente e de casualidades que foram acontecendo ao longo do processo. Mas eu sempre eu trabalhava com audiovisual já na empresa anterior. Quando eu saí, eu falei, cara, vou colocar em prática essa ideia aqui, que eu queria ter feito até aqui dentro, mas não consegui fazer, e vou colocar na rua. E aí, né, fui conversando com o pessoal da Globosat na época, né? Falei, cara, tem uma ideia de Já que você falou Globosat, fala o nome da empresa anterior que você trabalhou. Da Red Bull. Pô, então. Eu trabalhava na Red Bull, já mexia com conteúdo lá. Falar mexer é muito mineiro, né? Tô pegando assim. Você mexe com o quê? Ninguém trabalha lá, não mexe com alguma coisa. Então, eu trabalhava com conteúdo na Red Bull. E eu tinha essa ideia de botar um projeto que seria realmente isso. Assim, falei, cara... Pouca gente sabe o quanto você consegue viajar voando de asa.
Verdade, esses números que você falou sem usar nenhum motor, só usando força da natureza, vento e térmica. Falei, cara, eu preciso botar isso para fora e preciso botar isso para fora de um jeito que ninguém nunca viu. Que é, poxa, hoje em dia a gente tem captação que nunca existia, de microcâmera, de drone, de câmera 360, muito gráfico. Então, o que a gente não consegue explicar... Pega a internet lá em cima, não? Em alguns lugares, sim. Depende da cobertura 4G. Então, a gente tinha essa angústia de... Por exemplo, eu estou aqui explicando uma coisa para vocês e tentando explicar com imagens, assim, com descrições, como que são as coisas, como que é a térmica, como que as coisas acontecem. A gente começou a jogar isso em gráfico, em 3D. E nunca tinha visto isso no mundo, né? Em vídeo, em filme, nada. Assim. É uma comunidade muito pequena. Assim. E aí a gente falou, não, vamos fazer, a gente já tinha mexido, né, com isso em outros lugares. Aí começamos a fazer em 3D e tal, assim, então, poxa, algo que é difícil de você assistir um vídeo e entender o que está acontecendo, quando você tinha um corte, passava por um gráfico que mostrava as asinhas coloridinhas entrando num ar que está subindo, etc, etc, você começou as pessoas começaram a entender. Então, eu tinha esse anseio, eu tinha essa angústia, falei, cara, vou fazer um projeto desse, botei o piloto lá, os caras falaram, vamos gravar. E aí a gente tinha uma outra rota que ia ser passando pelo Cerrado aqui, que ia ser não sei o quê. Acabou que foi ficando tarde pra gente gravar, foi ficando outubro, novembro, e é a época do Sertão. E aí, já conhecia eventos do Sertão, tem um evento lá que chama... que é o Rally SOS Sertão, que é um cara que fazia como competição essas parte desse roteiro que a gente fez, ele já fazia parte desse evento do Chico Santos e a gente expandiu. Ele começou na Bahia e falou, não, vamos fazer o Nordeste quase todo logo, vamos começar na Bahia, a gente faz os voos lá e tal, não sei o que, depois a gente emenda na Paraíba e vai aonde a gente pousar, o carro chega, a gente vai procurar qual vai ser a outra rampa próxima que a gente vai decolar e vai voar mais. Então nisso a gente foi, decolou da Paraíba, pousou no Rio Grande do Norte, aí decolou no Rio Grande do Norte, pousou no Ceará, aí decolou no Ceará e foi pousando, e isso foi emendando. E aí, um grande parceiro meu de voo, que é o Marcelo Abbott, ele é do Rio Grande do Norte, e ele falou, cara, vamos fazer aqui, a gente desenha a rota, vamos... Que você pulou, né? Tudo bem. Hã? Você pulou, passou direto. Isso foi outra vez. Nessa vez eu pousei no Rio Grande do Norte, inclusive foi incrível a passagem, a gente pousou, fez um voo, em vez de fazer 400, a gente fez 200, e aí pousamos perto de Patu, no sertãozão do Rio Grande do Norte. Você olha uma foto de lá, você não acredita que é Brasil, assim, aquela terra vermelhona, assim, pedras. E aí, decolamos de Patu e fomos pro Ceará. E aí, Ceará, Quixadá, não sei se você ouviu falar, é um lugar famosíssimo de voo, uma pedra linda lá. Fizemos outro voozão e assim foi. Cara, quer marcar outro papo? Vamos marcar outro papo para falar só dessa jornada nova? Vamos. Alípio, te agradecer pela oportunidade de trocar essa ideia para expor essa modalidade que é muito sinérgica, muito conectada à identidade carioca. E se eu tivesse nascido em São Paulo, não rolava. Difícil, tinha que no mínimo dar uma passadinha em Atibaia ali. Então, vou te agradecer, meu irmão. Obrigado por tudo. Que isso, eu A gente vai botar suas redes sociais aí embaixo para olhar o programa lá no off, que eu pesquisei lá, ficou bem legal, parabéns. Show. Com um trabalhão maneiro, né? A gente vai se despedindo, né? Vamos. E eu vou fazer a indicação de leitura aleatória em homenagem ao teu projeto. Eu trouxe Os Sertões, do Euclides da Cunha. O Homem, a Terra e a Luta, dividido em 3 partes. Ele consegue botar poesia, antropologia, sociologia e geopolítica na mesma história para mostrar que o Brasil é muito mais do que sul-sudeste, né? Então a gente tem muita coisa a descobrir e esse cara começou a descobrir lá no final do século XIX e a gente tem muito a explorar ainda em 2023. Então, é isso, Cecília. É isso. Beijo, até a próxima. Eu sou o Charles Mota, fiquem bem, se cuide, grande abraço, tchau.